Rapaziada, antes da gente entrar no tema política, vamos repercutir mais um tema aqui, que é a questão do Irã. A gente precisa trazer algumas atualizações aqui, inclusive uma atualização E é curioso, eu vou passar aqui a palavra para o Júlio, que ele vai explicar para a gente essa aeronave. Por que eu estou chamando de aeronave? Porque o Júlio já me explicou, é uma aeronave que na quinta-feira, eu vim atualizar essa notícia, na quinta-feira invadiu ali o espaço aéreo do Irã, passando pela área da costa. O avião saiu do Emirados Árabes e pousou não, né? Mas passou pela costa do Irã para fazer sondagem e tudo mais. Só que todos os jornais, não só no Brasil, repercutiram como uma aeronave da Marinha. E eu falei, Júlio, é drone mesmo? Porque tá todo mundo falando aeronave. Aí, enfim, eu vou deixar o Júlio explicar que ela não é um tamanho de drone como a gente vê. A gente vê uns drones aí russos da Ucrânia nessas guerras aí. Drones, às vezes, desse tamanho, assim, sei lá, às vezes do tamanho de um ser humano, né? Ele parece um aviãozinho, né? Tem até uma aerodinâmica muito, muito bem feita, né? Mas aí você vê, é um avião pequeno, né? Parece um aeromodelo de guerra. Agora, nesse caso, parece que a gente está falando de algo com o tamanho aí do que, Júlio? De um caça? Explica um pouco pra gente, que eu já vou explicar a medida que o Irã agora tomou para tentar evitar que isso aconteça, que os Estados Unidos façam isso novamente. Até mesmo maior do que um avião conhecido. 40 metros de envergadura de ponta de asa a ponta de asa. Isso dá um tamanho, assim, um pouco grande para um drone, como está sendo transmitido aí nas redes sociais. Porque quando se fala em drone, você imagina objetos pequenos e até médio. Mas não, esse é um drone ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. É um drone chamado Tritão, MK-4C, da Marinha Americana. Tritão é um nome já característico por ser, né, da água, um animal aquático. Então, é o característico que a Marinha lance um drone dessa magnitude, 40 metros de envergadura e com uma turbina a jato Rolls-Royce. Então, é uma aeronave de grande valia, é um drone de alta tecnologia, com vários sensores avançados, inclusive trabalha em alta altitude e longa duração. Seu tamanho, né, faz com que ele tenha a capacidade de um combustível maior. Então, sua autonomia é simplesmente impressionante. E nem mesmo sendo detectado a maioria das vezes. Nesse caso, claro que foi detectado porque todos os canais, né, de mídia estão repercutindo o assunto. Então, com certeza, o Irã descobriu os voos dessa aeronave, ou drone, ou VANT, veículo aéreo não tripulado, chame como quiser, que fez esse reconhecimento de inteligência, vigilância e reconhecimento dentro do território inimigo. Isso é característico para colher dados do inimigo. E esses dados são muito valiosos para ataques de mísseis, entre outros tipos de tarefas dentro de um planejamento. Então, quem tem o maior número de dados fidedignos numa ação que a gente possa chamar de conflito ou guerra, com certeza terá a vantagem, porque usará suas armas com eficácia e precisão. Não saindo jogando mísseis à torto e à direito, sem ter um alvo definido ou um alvo de grande valor. Então é isso que está sendo estudado com o voo dessa aeronave, volto a dizer, MQ-4C, né? MQ-4C, Tritão. É uma aeronave simplesmente incrível, vocês podem pesquisar, construída pela Northrop Grumman, que é uma das empresas que a gente está sempre falando aqui no Fala Glauber News, que está ali comandando as linhas do boneco chamado geopolítica no mundo. Como eu disse, das fases, no começo venda de armas, no meio os acordos e no fim da guerra a reconstrução, Eric. Muito bom, Júlio. E a atualização disso é que agora foram posicionadas lá, Júlio, as armas antiaéreas nas áreas de costa para que não exista mais a possibilidade de caças, drones ou coisas do tipo nesse processo de sondagem. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o fato de que agora, quando a gente falar em guerra de drones, praticamente a gente está conseguindo construir os caças como drones. Sei lá quantas décadas vai demorar para que a gente substitua tudo isso e pelo menos dentro dessas aeronaves, não terem mais tripulação, apenas
um controle remoto, mesmo que estejamos falando aí de caças. Mas eu puxo esse gancho aqui do Irã para trazer outra atualização. Carcará, pela primeira vez, Ali Khamenei deu uma declaração sobre as mortes, sobre o que está acontecendo no Irã, inclusive deu o número de mortes. Vamos primeiro passar o número de fora do Irã, ou seja, que estão sendo repercutidos por pessoas não oficiais do Irã. O primeiro é que confirmadamente passaram de 5 mortos, mas as expectativas é de que elas já estejam chegando a 20 mil mortos. Eu não sei exatamente como faz esse cálculo para você dizer, 5 mil tem com certeza, mas provavelmente já está chegando a 20. Né? Então esse número já é oficial, você encontra ele como na CNN International, por exemplo. Só que o Khamenei disse que morreram mais ou menos 3 mil e poucas pessoas, mas ele atribuiu tudo o que aconteceu, tudo, a uma estratégia do Donald Trump. Segundo ele, nenhum dos militares do Irã atacou para matar qualquer um dos manifestantes, mas sim, e aqui eu vou ler a aspas do Khamenei, ele isentou as forças de segurança de qualquer culpa, classificando as vítimas como resultado de uma conspiração americana. E aí ele afirmou que elementos ignorantes e desinformados, sob a liderança de agentes mal intencionados e treinados, cometeram crimes que provocaram a morte de vários milhares de pessoas. E nesse cenário, a culpa, estou só procurando aqui, consideramos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpado pelas vítimas, pelos danos e pelas acusações que dirigiu a toda a nação iraniana. Rapaz, eu poderia imaginar qualquer coisa, menos ele dizer que ninguém do Exército, das Forças Armadas, da Polícia Iraniana tem a ver com isso. Quer dizer, tudo que está lá foi conspiração americana. Ou seja, pessoas pagas que fingiram ser da polícia, ou até pessoas compradas, né, das Forças Armadas, da polícia. Carcará, assim, eu sei que a chance disso ser verdade é próxima de 0, né? Mas eu queria te ouvir. Como é que você recebe essa fala? Primeiro comunicado do Khamenei, lembrando aí para quem está em casa, que ele deixou o país com mais de 10 dias aí sem internet, ele cortou a internet do país, faltou luz em vários lugares, o país está em chamas. Mas eu queria te ouvir, Carcará. Carcará, diz que tivemos um problema aí com o seu áudio. Novamente, Mano Walter? Pode falar aí que eu não estou te ouvindo. O problema é lá, Eric. Então eu vou passar aqui. Rubão, queria então começar aí com você, Rubão, sobre essa notícia. Tudo que eu falei aí pro Carcará, vale aí para você também. Como é que você enxerga essa questão, essa fala do Khamenei altamente conspiratória a essa altura, né? Eu não acho altamente conspiratória. Eu não acho que, por exemplo, o Trump vai fazer um depoimento para o seu país falando contra as ações dele. É muita ingenuidade de alguém achar que o líder de um país vai vir a público para falar contra suas forças de segurança, contra o seu país, contra nada. Isso faz parte do jogo geopolítico. A primeira vítima de qualquer conflito é a verdade. Então, se foram 5 mil, eu calculo 20 mil daí para mais. Quanto à infiltração de elementos estrangeiros, você nada mais, nada menos, você ir na própria imprensa de Israel e pegar o depoimento de vários oficiais e autoridades de Israel que confessaram, sim, que prepararam, sim, que tinham agentes infiltrados, sim, e que aproveitaram uma situação interna do país para fazer esses ataques. Isso daí é público, notório, e está na mídia até ocidental. Não precisa procurar em Deep Web, não precisa procurar em lugar nenhum disso. Então, houve tudo isso aí. O fato de ter cortado a internet do país é um meio de segurança. Acabamos de falar agora de um avião espião dentro da costa deles. Um avião, um drone, o maior do mundo atualmente. Ele também tem essa asa tão grande porque ele voa a baixa velocidade. Ele, apesar de ser a jato, ele voa a baixa velocidade, então ele tem uma capacidade de alar maior. Então é o seguinte, só tem 2 drones assim desse... Eles têm outro, né, menor e mais veloz. Mas é o seguinte,
O que ocorre é que aquilo ali foi um fechamento estratégico. E sim, houve manifestações no país que acontecem. O que as pessoas deveriam saber é que é o seguinte: aquilo lá é uma república islâmica. Eu não sou islamita. Aquilo lá é uma república islâmica, eles têm eleições, lá deles eu sempre falei que eu sou a favor da autodeterminação dos povos. Agora, o que eu sei, por exemplo, é que a luta do Ocidente é para colocar um tirano lá dentro. Que o Mohamed Reza Pahlavi filho é filho do pai, que esse sim, em 1953, Mohamed Mossadegh, primeiro-ministro eleito, parlamentar, primeiro-ministro, foi tirado de lá, entra em qualquer coisa, pela CIA, pelos Estados Unidos, porque ele achou que o povo de lá precisava receber mais pelo petróleo, que é principalmente a BP, a British Petroleum inglesa, tirava de lá de dentro. E por isso tiraram ele e botaram o Reza Pahlavi, que durante até 1979 manteve porões, manteve tortura, manteve absolutismo e manteve uma subserviência total aos Estados Unidos, inclusive em briga eterna com os árabes dali da região. Isso aí são fatos. Como eu falei, eu sou a favor da autodeterminação dos povos. País que anda pelo mundo com frota de navios, com 800 bases, se metendo na vida de todo mundo, nunca vai ter a minha simpatia. É por isso que eu não tenho simpatia nenhuma pelo governo americano, nem por Trump, nem por qualquer um desses presidentes. Não tenho nada contra o povo americano, nem a cultura americana, que se parece, ao contrário do que as pessoas pensam, muito com a gente. O povo de lá, no miúdo, a miúde, parece muito com a gente. Então, é um país até extremamente injusto, que com a fortuna que tem, é altamente improvável que eles tivessem aquela situação. Os Estados Unidos, todo ano, doa 3 bilhões e meio de dólares para Israel. E Israel é um país altamente socialista. Israel tem saúde de graça, educação de graça, universidade de graça, e o próprio povo americano não tem metade desses benefícios, nem 80% desses benefícios não existe para o povo americano. Então, é uma situação, uma relação assim muito estranha. Então, o que acontece? Eles estão no direito deles de se defender. Gostar do regime do Irã ou não gostar, eu gosto do regime do Brasil. Quer dizer, nem estou gostando atualmente, né? Tento fazer aqui a oposição que eu posso. Eu estou aqui, eu tenho dupla cidadania, poderia estar na Europa, mas eu estou aqui. Eu gosto disso aqui, eu estou bem aqui. Então é o seguinte, eu sou a favor disso. A maioria dos grandes conflitos no mundo são causados desde a Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. Com essa história, 800 bases espalhadas pelo mundo, 13 porta-aviões para intimidar nações e essa política toda, 500 mil soldados em armas. Aí quando você olha o rombo deles de 38 trilhões e meio de dólares, você descobre que manter essas estruturas a um custo de $1 trilhão por ano é muito difícil. Então estão se metendo em tudo quanto é lugar. Agora, o cara está no papel dele, legítimo, se é verdade, se é mentira, se atiraram ou não atiraram, eu não sei. Eu sei que eu tenho farto de vídeos, efetivamente, de equipes, a maioria curdos e afegãos, que entraram pela fronteira com a Síria, com o Iraque, e que se infiltraram ali. E que, a partir do momento do apagão que houve, onde bloquearam o sinal do Starlink, os 600 pontos principais foram iluminados. E aí que realmente houve a reversão. Outra coisa é que existem vídeos aí, a profusão de manifestações de milhões e milhões de pessoas a favor do governo, fora as manifestações. São duas coisas diferentes. É a mesma coisa da gente ir para a rua reclamar. Eu posso ir para a rua para reclamar do Lula, eu quero isso, aquilo, mas eu não quero intervenção de país nenhum aqui dentro. Eu me acho legítimo para criticar o Lula, o Bolsonaro, qualquer um, esses ratos do STF, esse bando de ratazana, mas eu me reservo ao direito de não aceitar a intervenção estrangeira de ninguém aqui, porque é um direito que eu tenho como cidadão. Então, o papel é esse aí, você não vai esperar outra coisa. Você vai achar que o cara vai falar o discurso que você quer? Você tem que ver o discurso que ele vai fazer para o público dele. Cada um tem o seu público e cada um fala para o seu público. A realidade é essa. Muito bom, Rubão. Mano Walter, vamos tentar o Carcará aí novamente. Carcará, vamos lá, vamos ver se esse áudio tá top. Opa, meu áudio como é que tá aí?
Top, agora sim, irmão. Cara, vamos lá. Para o público que está assistindo aí e de repente está chegando agora e não acompanhou o caso do Irã, vamos lá. O Irã está com um problema sério de água. Então já teve várias manifestações por causa do povo passando sede. A população iraniana de mulheres é muito grande. E o valor da mulher no Irã e nada é a mesma coisa. Aliás, uma mula, um animal, um jumento, um burro, um cavalo tem mais valor para os iranianos do sexo masculino do que uma mulher. Então, quem mora no Irã e nasce mulher, já nasce condenada a viver dentro de um casulo, que é aquela roupa que eles usam lá, aquela buca lá, olhando o mundo pela fendazinha, desde criança, espancada pelo esposo. Tem vídeos aí, inclusive eu publiquei na minha página aí do Instagram, Suboficial Carcará, quem quiser entra lá, Suboficial Carcará, o cara passando metal quente na língua da mulher, pô, como punição. Eles fazem isso no Paquistão, no Irã, no Afeganistão, no norte da África ali, na Somália. Então, eles usam a mulher como um animal. Procria, bate, faz o que quer e se sentem bem em humilhar a mulher, e humilharem a mulher. Então, a boa parte dessas manifestações são as mulheres. Eu aqui do Ocidente, concordar com um cara desse, com um ayatollah desse, é sacanagem minha, da minha parte, estou falando como cidadão. Queria eu que o mundo tivesse uns 4 Estados Unidos dispostos a chegar nesses países que até hoje, desde os tempos milenares, vivem igual bicho. Não respeitam ninguém, matam as mulheres, estupram. Lá na Somália, tem uma cultura lá que as mulheres, para não serem estrupadas, o que é que elas fazem? Elas queimam o ímã e costuram, cara. Elas preferem cometer essa violência genital a ser usada por esses velhos vagabundos. Tem várias imagens desses velhos com 70, 80 anos casando com criança de 8, 6 anos, 7 anos, garota com 9 anos grávida, em cima da cama com a criancinha do lado, passando mal porque teve um filho, sem ter nem a passagem ali. E um velho escroto desse aí usando o nome de Alá e do Alcorão para cometer essa insanidade. Dessas manifestações, o presidente do Irã, os presidentes, o anterior que morreu na queda de helicóptero, esse agora, e o Ayatollah Khomeini, que está lá há muito tempo, não levaram a sério. Não, a gente vai lá matar um, matar dois, não pega porra nenhuma. Aí teve a Guerra dos 12 Dias, aumentou a pobreza da população, infraestruturas foram destruídas, problema de energia elétrica tá foda lá no Irã, tá parecendo a Ucrânia e o Haiti. Aumentou o trauma de água e o pessoal sentindo firmeza na Guerra dos 12 Dias. Porra, se o Irã não é esse monstro todo que falou que era, não. Israel atropelou a força aérea dele, o povo criou força, pô. Quem que está por trás das manifestações? Os Estados Unidos e Israel. Quem são as lideranças dentro do Irã hoje? O Ali Khamenei, que manobra o poder militar, não o povo, não tem ninguém do lado dele. Manifestação a favor dele são o pessoal da Guarda Revolucionária fazendo manifestação. Igual quando o Lula fala lá em Brasília, chama o MST, mesma coisa, não vale. É enganação. O Netanyahu é um grande líder dentro do Irã hoje em dia. As mulheres, com certeza, estão pedindo a Deus para que ele faça uma intervenção junto com os Estados Unidos. Eu espero, pessoalmente, que os Estados Unidos façam essa intervenção, não para destruir indústria, as represas de água, que são muito poucas lá. Tem muitas, mas não tem mais água. Não destruir estrada, ferro, nada disso. É tirar esse velho psicopata de lá e colocar um novo modelo, pô. Ninguém é obrigado a ficar com um velho de 80 anos, maluco, achando que Allah está mandando ele matar as pessoas. A última ordem dele aqui, os agentes devem quebrar as costas dos manifestantes. A última ordem dele foi essa aí, ó, quebrem as costas dos manifestantes. Ou seja, ninguém quer ele quer ficar na marra. Porra, eu sou o bonitão, eu sou o gostosão, eu sou o Ali, eu tenho que ficar aqui. O povo, ninguém quer você, mas ele quer ficar na marra. É um ditador, maníaco, o cara ficou maluco, pô. Ele não tem mais noção do perigo. Uma solução rápida seria o Vladimir Putin conversar com o Trump. Trump, vou puxar esse velho guarda para cá. O Vladimir Putin fez isso, cara, lá na Síria. Ele puxou o líder sírio, o Assad, Bashar Assad, levou, acabou o trauma. Resolveu o problema da Síria. Eu falei, um dos agentes, um dos líderes dentro do Irã, o Irã está todo fatiado. Israel lidera uma parte, o serviço secreto, junto com a parte dos militares iranianos que já estão virando a casaca, igual na Venezuela.
O governo americano lidera a outra parte, junto aos governos ali do lado ali, Arábia Saudita e etc. Vladimir Putin manobra pra cacete com os militares e com o líder diretamente. E Israel, que lidera com o apoio das mulheres, de quem nunca mais quer apanhar, levar choque, ferradura, que tem a língua queimada, levar porrada, só porque o cara não gostou. Da mãe ver a filha de 7, 9 anos ser violentada, casando na marra. É esse tipo de regime. Isso não tem graça nenhuma, pô. Não tem como defender isso. É por isso que o Lula tá na merda que tá. Porque o Ocidente tá pedindo apoio e o Lula não fala nada, usa a Rede Globo para mandar uma mensagenzinha lá. Quando fala dos protestos, não fala do regime, não se posiciona contra a ditadura e contra a violência, contra as pessoas, e fica aí esse governo sem moral política no mundo. Nem para a assinatura do Mercosul agora, o Tratado com a União Europeia, o governo apareceu. Por quê? Porque o líder de direita é do Uruguai, é do Paraguai, e o outro seria o Milei, a estrela, ele não vou não. Papelão. Isso mostra a pequenez, cara, e o alcance que a gente está perante o mundo. O Brasil, eu falei, o Brasil é para estar nadando de braçada agora nessa confusão de tarifas, guerra tarifária, Trump, China, Rússia, não sei o que mais lá, que o Brasil está nadando de braçada. Mas não, apoia o Hamas, apoia o Hezbollah. Se tiver guerra no Brasil contra o tráfico, o governo fica ao lado do narcotráfico, o presidente do Irã, o Ayatollah, um maluco que mata a população, ele não dá um pio e vem falar de direitos humanos, igualdade, defesa da mulher, Carta da ONU, da humanidade, não cola, pô, não cola. Nós somos uma nação que nós estamos perdidos nesse item e não assume o local que tem que assumir, decidir que lado vai ficar. Aí fica perdendo tempo, pô. Fica perdendo tempo, perdendo liderança. O americano veio aqui, tomou a Venezuela. O Brasil fez o quê? Porra nenhuma. Estava defendendo o Maduro. Aliás, o Brasil ajudou a eleger o Maduro. O vice-presidente estava na posse dos ayatolás, do lado dos maiores grupos terroristas do mundo, lá os líderes, que todos morreram, que Israel matou. E eu falei, Israel vai matar um por um. Agora, o futuro do Irã. Eu espero que os Estados Unidos continuem com a aproximação de meios. O que é isso? Porta-aviões, outro porta-aviões. Esse calcula a porra toda. Outro porta-aviões, mais uma brigada, outra brigada, mais uma divisão, outra divisão, e o exército, idem. E pronto. E faz o que tem que fazer. Agora, o americano, o Trump, vou explicar para vocês, o Trump não faz guerra dos modelos que o George W. Bush fez, o Biden fez, o Obama fez, guerra do Vietnã, não vai fazer, não vai dar mais aquele soco no escuro que foi feito na Somália em 93. Tem o filme Black Hawk Down, não vai, ele vai fazer operações cirúrgicas. Propósito, derrubar o líder iraniano. Ou ele sai, ou a gente captura, a gente mata. Ponto, essas 3 fases que o Pentágono está trabalhando. Qual que é melhor? Tirar o cara vivo, velha guarda, sai daí, vai para a Rússia, vai para a Turquia, vai para qualquer buraco desse aí e deixa o país esfriar. Qual a ideia? É não causar sofrimento na população. Na Venezuela a população não sentiu nada, pô. Deu umas porradas lá nos quartéis lá, arrebentou o túmulo lá do Hugo Chávez, levou o único Maduro, o pessoal tá falando aqui, o único cara que é Maduro e não caiu, subiu, né? Subiu para o espaço com o Maduro e está resolvendo o problema da Venezuela. Eu garanto que a Venezuela está melhor hoje do que ontem, do que dias atrás. Tá bom? Quanto às mortes, eu falei, cara, morreu mais de 5 mil. Isso uma semana passada já passou de 5 mil. Só que o governo não vai admitir. Ele admitiu 3 mil. O mundo está falando em 5 mil. Tá, em mil. O senhor já passou de 5 mil. Ele não vai falar. Eu, na minha opinião, já passou de 12 mil há muito tempo a quantidade de mortes. Porque a população são quase 100 milhões de habitantes. Entendeu? E quando o cara mata ali o chefe da família, a família todinha, não vai ter ninguém reclamando, né, cara? Eles matam a família toda, a aldeia toda. Entram nos hospitais e estão matando os manifestantes. Tem filmagem disso aí. Não é israelense que está fazendo isso, cara. Não é o curdo que entra lá e está matando. Claro que o curdo está lá no meio, lá na fronteira, lá, inclusive perturbando lá na Síria, mas não é o... Quem manobra no terreno dentro do Irã é a Guarda Revolucionária e o exército iraniano. Ponto. É esse cara que manobra. E por debaixo dos panos ali, o pessoal do Mossad
infiltrados ali, desde criancinha que eles falam árabe, né? Falam persa, né? Então eles se infiltram e conseguem manobrar ali, junto com o apoio de alguns militares que é agente duplo. Todo mundo sabe disso, que o Irã está cheio de agente duplo. Pô, não é à toa que o Ayatollah mandou matar uns 20, 30 depois da Guerra dos 12 Dias. É isso aí, meu amigo Eric. É isso, Carcará. Rubão pediu a palavra aqui. Rubão, com você. Olha, eu não posso deixar fatos alheios à verdade passarem, porque o Carcará, infelizmente, meu amigo Carcará, falou um bando de idiosincrasias aí. Primeiro que no Irã não existe burca, tá? O Irã usa o hijab. É um costume de um véu circular, não existe burca, tá? Outra coisa, tudo que está falando das mulheres iranianas é mentira. É mentira, tá? Porque 60% dos universitários que existem no Irã são mulheres. Eles têm o costume dele, o controle dele. Você está falando de coisas tribais que existem. Tudo que você está falando aí é propaganda do Mossad. Você não está falando a verdade, está faltando. Porque eles não usam burca, não existe essa história de castração, de capação. Existem extremistas islamitas em etnias dentro daquelas regiões todas, no interior, como existe no interior do Brasil, como existe no interior de todo quanto é lugar. Tá? E outra coisa, a influência de Israel lá é zero. Zero. Existem 33 mil judeus que moram lá, é a maior colônia fora de Israel, e todos eles são antissemitas e se consideram judeus até a alma. E qualquer religião é respeitada lá. Qualquer religião. Se você for para lá como católico, você vai ser respeitado. A verdade tem que ser dita. Gostar ou não gostar de alguém é diferente. Agora, é isso aí. E manifestações públicas tem milhões. Eu te mando um centro de vídeos. Um centro de vídeos de manifestações populares. O que está havendo lá é agitação, sim, por Israel e pelos Estados Unidos. Se fosse tão fácil, Israel já tinha tomado. O que tomou foi atacar lá e a resposta que teve foi violenta. Metade de Tel Aviv está com marcas até hoje. Né? Metade de Tel Aviv está com marcas até hoje. Teve que chamar os Estados Unidos. Chamam mais forte para vir para cá. Os Estados Unidos fez aquela pantomima, atacou lá, atacaram a base deles e pronto, ficou por isso mesmo. Por que não levaram até o final? Por que não estava tudo preparado? Por que não fizeram isso? Era só atacar e levar. Metade da população está com os Estados Unidos, a outra metade está com Israel, está tudo resolvido. Eu não posso dizer aqui, lá não tem burca, lá não existe isso, lá tem uma religião. Eu respeito a religião de todo mundo. Eu respeito qualquer país, qualquer coisa, contanto que esteja dentro da casa deles. Eu não vou respeitar os Estados Unidos, que eu quero que eles tomem daquele lugar. Vou respeitar porque não é meu canal. Então é o seguinte, para quê? Vamos levar para lá? Oba, vamos tirar isso, vamos levar para lá o quê? Fentanil? Cocaína? 150 mil mortos por fentanil todos os anos? A cidade cheia de zumbi? Rato? Lixo? Gente dormindo na rua? Casamento gay? É isso que vão levar para lá? É a doutrina woke que existe nos Estados Unidos de campo a campo? É essa política? É essa que eles vão levar para lá? Maconha, droga... Tudo isso aí é a grande cultura que os Estados Unidos têm para botar para lá. Trouxe para a gente, nós ganhamos aqui. Nós temos um lucro aqui de volta. Vamos levar funk também. Vamos levar ouro anjo para lá. Está faltando ouro anjo lá. Eu sou a favor de respeitar a cultura de cada país. Respeito a cultura de cada país, contando que cada um fique no seu quadrado. Agora eu vou ficar soltando fogos aqui para um país intervencionista que faz amanhã o que ele está fazendo lá vai fazer aqui. E não adianta eu chegar e dizer, olha, eu sou seu fã. Você não é nada, você é um rato daí. Não adianta você ser meu fã. Você não é porra nenhuma aqui. Você nem branco é, nem nada, não. Não, eu sou branco, olha a minha pele. Não, não. Você é o quê? Ah, eu sou latino, então você não é branco. Você é latino. Você não tem nada a ver com a gente. Você é hispânico. Dane-se. É isso assim que os Estados Unidos tratam. Um país que até o outro dia proibia. Eu tenho uma matéria aqui hoje para botar no meu canal, com nome e tudo, do sargento americano na Segunda Guerra Mundial, que quando chegou no acampamento brasileiro para levar com uma peça de avião, ficou abismado, olhou para uma mesa, estava cheio de negros e brancos comendo e conversando junto. Eles não podiam sentar na mesma mesa que os brancos. É esse país que vai me ensinar alguma cultura? Que há 70 anos atrás, 60 anos, até na década de 60, no sul do país, um negro não podia participar, não podia entrar dentro de uma faculdade? É esse país que vai me ensinar costumes? Eu não quero o costume do Ayatollah, mas eu também não quero dessa raça, não.
Boa. O cara não podia participar de uma faculdade, não podia entrar. O Cassius Clay contou a vida inteira, Mohamed Ali. Acabei de ganhar medalha olímpica de ouro, fui tomar sorvete em Nova York, o cara me expulsou da sorveteria, porque ali não entrava negro. Os caras se espantavam com o Brasil, com as Forças Armadas Brasileiras, onde os negros andavam juntos, como o Brasil usava a uniforme da Alemanha, dos Estados Unidos, cedido por eles, os alemães falavam assim, a gente sabia que a tropa era brasileira, porque a gente via os negros e brancos andando junto. O negro não se misturava. O americano tem estado que tem uma gota só, ou seja, uma gota só, você pode ser branco como eu, como qualquer um aqui da mesa que é branco, e falar assim, não, você tem uma gota de sangue negro, o que conta é a sua história aqui, você não é branco, você é negro, acabou. É esse país que vai me dizer o que é. Agora, eu não sou islâmico, não sou muçulmano, não quero morar no Irã, não tem problema nenhum. E também é o seguinte, agora, meu amigo, não é o Irã que tem 800 bases no mundo, 500 mil homens e aquelas banheiras jacuzzi. Manda aquelas banheiras jacuzzi entrar no raio de ação. As banheiras jacuzzi não podem ser usadas contra o Irã, porque os mísseis hipersônicos afundam todas elas. Só isso. Mísseis a 14, 15 mil quilômetros por hora, e aquelas banheiras jacuzzi, se entrarem num raio de 2 mil quilômetros, e eles só têm um raio de ação de 1.000 quilômetros. Então, eles não vão entrar lá, não. Eles podem entrar em outro lugar. Eles podem entrar em qualquer país da África, qualquer país da América do Sul. Lá eles não entram, não. Com certeza.